Bem, irmãos, abram as suas Bíblias na carta de Efésios. Nós vamos continuar. Efésios? É só para ver se vocês estavam prestando atenção. Filipenses, opa! Tudo bem que é outra carta do apóstolo Paulo, mas Filipenses. Lá no capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos versículos de 3 a 11. E hoje nós continuamos estudando a respeito da alegria inabalável. Na semana passada aprendemos muito sobre o contexto dessa carta. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses da sua primeira prisão de Roma. Em Roma, quando ele está preso numa casa, acorrentado a soldados romanos, e é nesse contexto de prisão, aguardando o julgamento esse que até poderia condená-lo à morte, ele escreve a uma igreja que lhe é muito querida em Filipos. E ele escreve principalmente falando sobre a alegria. O apóstolo Paulo aparentemente não tinha nenhum motivo para se alegrar, mas ele se alegra no Senhor. Os filipenses estavam passando por várias dificuldades, vários problemas. Eles estavam lidando com perseguições, eles estavam lidando também com alguns problemas de relacionamento entre os irmãos. Eles também estavam sendo assediados pelos falsos profetas. Mesmo assim, o apóstolo Paulo orienta aqueles irmãos para que eles se alegrem no Senhor. Versículos de 3 a 11 do capítulo 1, vai nos falar justamente sobre a alegria inabalável que transborda. Essa alegria inabalável que é transbordante. E isso nós vamos perceber de uma maneira muito clara na oração do apóstolo Paulo, e eu convido então você a acompanhar a leitura desses versículos. Filipenses capítulo 1, dos versículos 3 a 11, a palavra nos diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amado Deus e Pai, nesse momento, nós dependemos
do Espírito Santo para entendermos a tua palavra. E mais, dependemos do Espírito Santo para termos de fato essa alegria inabalável em nossas vidas. Essa alegria que não depende das circunstâncias. Essa alegria que ultrapassa os risos e sorrisos, mas aquela alegria interior de um coração que está contente e feliz com o Senhor. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós temos que entender que existem alguns assassinos da alegria. Paulo, ele está preso em Roma, ele está impedido de visitar as igrejas e especialmente ele está impedido de ter uma comunhão presencial com os filipenses. E os filipenses eram muito amados pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele lutava contra inúmeros assassinos da alegria. E é possível que você também se identifique nessa mesma luta. Existem então alguns assassinos da alegria. Dentre os muitos assassinos, eu quero pelo menos citar 5. Primeiro, assassino da alegria, a murmuração, a insatisfação verbalizada, externizada pelo sofrimento que nós estamos enfrentando. Esse é um assassino da alegria. Se você começar a reclamar, se você começar a demonstrar a sua insatisfação, principalmente diante de circunstâncias adversas, com certeza você não conseguirá experimentar da alegria inabalável do Senhor. Um outro assassino da alegria é o ressentimento. É impossível experimentarmos alegria e ao mesmo tempo estarmos amargurados contra alguém. Não só contra pessoas que nos machucam, que nos ofendem, que nos prejudicaram, mas também um ressentimento em relação às situações que muitas vezes nós nos encontramos. A amargura, ressentimento não combina com alegria. Ou estaremos amargurados ou estaremos alegres. Existe um outro assassino da alegria, que é a preocupação. É impossível estarmos alegres se estivermos presos, mergulhados nas preocupações, na ansiedade quanto ao futuro. Se a nossa mente, se o nosso coração estiver totalmente voltada para o futuro, nós não poderemos nos alegrar com as coisas que experimentamos e vivemos no presente, no dia de hoje. Um outro assassino da alegria é justamente a tensão. E o que vem a ser a tensão? É a luta pelo controle das situações. E nós temos essa tensão em nossa vida. Nós temos o desejo persistente de sempre estarmos no controle, na direção do que acontece em nossas vidas. Nós ficamos incomodados, nós ficamos desesperados quando as situações fogem do nosso controle. A tensão, esse desejo de estar no controle de tudo,
é um grande assassino da alegria. Temos também mais um assassino da alegria, que é justamente o temor. E aqui, com temor, nós estamos dizendo que é o medo. É a consciência do perigo, mas não apenas a consciência do perigo, mas o domínio do medo que muitas vezes nos paralisa, nos impede de caminhar. Quem teme não pode sentir e experimentar a alegria inabalável. O apóstolo Paulo, com certeza, lidou com esses assassinos da alegria e também com outros assassinos da alegria que nós podemos desfrutar em Deus, em Cristo. De fato, ele estava preso. Aparentemente, ele não podia fazer nada em prol dos filipenses a quem ele amava. Mas apesar dele não poder estar com os irmãos, nós aprendemos nesse texto que acabamos de ler que ele podia, sim, orar, interceder pela vida dos filipenses. E por isso, dos versículos de 3 a 11, nós vemos Paulo expressando e orando pelos filipenses. E nessa noite, então, nós vamos ver as expressões da alegria de Paulo pela vida dos filipenses e vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. A primeira expressão que nós encontramos da alegria do apóstolo Paulo pelos filipenses, nós encontramos justamente numa expressão de gratidão. Acompanhe comigo, então, a leitura dos versículos de 3 a 5. A palavra de Deus nos fala o seguinte: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Veja bem que a tristeza muitas vezes gera amargura, pessimismo, também críticas e ingratidão. Talvez nós nunca experimentamos um momento como esse na história da igreja. Um momento que é caracterizado por uma ingratidão. As pessoas não são capazes de dar ações de graças a Deus pelos problemas, pelas dificuldades. As pessoas perderam o hábito de agradecer aqueles que de alguma maneira ou outra abençoaram as suas vidas no passado e no presente. Nós precisamos resgatar urgentemente a questão da gratidão em nossas vidas. Uma vida que tem a alegria do Senhor, essa alegria inabalável, vai expressar gratidão diante de Deus e também diante das outras pessoas. O problema é que, na maioria das vezes, nós guardamos na nossa memória os momentos ruins, não é verdade? Os momentos de tristeza, os momentos de mágoas e também de aqueles momentos de desapontamento com as pessoas. Mas olhe que com o apóstolo Paulo não foi assim. Ele procura preencher a sua mente com motivos de gratidão. Ele opta por escolher aquilo que poderia gerar em seu coração ações de graça. Sim, ele estava preso.
Sim, ele estava acorrentado. Sim, ele estava impedido de fazer aquilo que ele mais gostava, que era pregar o evangelho e implantar novas igrejas. Sim, parecia que aquela prisão era o fim da sua carreira missionária. Parecia que aquela prisão era o fracasso daquele que foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Mas não. O apóstolo Paulo, ele preenche a sua mente, o seu coração, com motivos de alegria. Boas recordações. E boas recordações, elas alegram o nosso coração. E são sempre motivos de ações de graça. Vocês devem se lembrar que em Filipos, Paulo foi preso, ele foi açoitado, mas através do sofrimento que ele experimentou ali na cidade de Filipos, Deus, através desse sofrimento, fez nascer a primeira igreja cristã da Europa. Paulo, ele tinha motivos de sobra para se alegrar na obra de Deus realizada pelo Espírito Santo na vida daqueles irmãos que lhe eram preciosos, que lhe eram caros. Ele diz: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Sempre oro com alegria. O apóstolo Paulo, ele ora com alegria, porque ele reconhece que os filipenses prestam e prestaram uma grande cooperação ao evangelho. A ideia aqui da palavra cooperação é a ideia da palavra koinonia, onde nós temos comunhão, relacionamento profundo. Mas veja que a comunhão, ela é muito mais do que simplesmente estarmos juntos, de vivermos em união, em unidade. A comunhão, ela deve se expressar principalmente numa cooperação visível pelo evangelho. Estarmos juntos não é comunhão, mas quando nós cooperamos uns com os outros pela propagação do evangelho, aí de fato nós temos a verdadeira comunhão. Comunhão no sentido de parceria, de sociedade, de uma participação prática e mais do que prática, sacrificial. Por que Paulo agradece aos filipenses? Porque por várias vezes os filipenses não só oraram pelo apóstolo, mas o ajudaram de uma maneira visível, enviando-lhe ofertas em vários momentos da sua vida. Quando o apóstolo ficou preso em Roma, os filipenses enviaram, através de um irmão chamado Epafrodito, uma oferta. Mas essa não foi a primeira e única vez. Quando Paulo esteve em Tessalônica, você pode conferir depois em Filipenses 4, 15, 16, os filipenses enviaram uma oferta. Quando Paulo esteve em Corinto, você pode ver lá, 2 Coríntios 11, 9, os filipenses, mais uma vez, contribuíram financeiramente com o apóstolo Paulo. Quando Paulo, então, está em Roma, mais uma vez, os filipenses contribuem ofertando com o apóstolo. Onde existe gratidão, existe alegria. Onde existe alegria, existe também gratidão. Como anda a sua memória? Como anda o seu coração? Ele está cheio de amargura, de ressentimento,
de tristeza, de críticas, de pessimismo e de ingratidão? Ou será que você tem alimentado a sua mente e o seu coração com boas memórias? Texto de Lamentações, capítulo 3, versículos 21 e 23, bem conhecido de todos nós. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se você realmente quer ter alegria inabalável em sua vida, você precisa aprender a arte de gravar as boas memórias em pedra. E você precisa gravar as más memórias na areia do mar. É assim que nós conseguimos experimentar a alegria inabalável. Boas memórias devem ser gravadas em pedra. Más memórias, decepções, amarguras, dificuldades, escreva na areia do mar. Porque assim o mar logo as leva embora, logo as leva para longe. Assim nós podemos experimentar a alegria que o apóstolo Paulo experimentava mesmo na prisão em Roma. Ao pensar nos filipenses, Paulo expressa a sua gratidão a Deus e também aos irmãos. Mas o texto continua, e nós vamos ver que Paulo não apenas ora com gratidão, mas também ele ora com uma grande convicção em sua vida. Acompanhe comigo a leitura dos versículos de 6 a 8. A palavra de Deus continua dizendo o seguinte: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez um dos textos mais conhecidos de todo o Novo Testamento. Ele continua: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, mesmo na prisão, mesmo não podendo visitar os filipenses, mesmo não podendo encorajá-los, ensiná-los pessoalmente, ele tem uma convicção em sua vida, que apesar dele, das suas limitações, Deus leva a cabo a sua obra na vida daqueles convertidos em Filipos. Essa é a convicção do apóstolo Paulo. Essa convicção é uma certeza. E aqui é muito interessante, porque nós podemos trabalhar essa ideia de uma convicção, de uma certeza, que deve ser, em primeiro lugar, objetiva, mas que também precisa ser uma certeza subjetiva. O que eu quero dizer com isso? A certeza objetiva é justamente aquela crença de que algo é verdadeiro, de que algo é confiável, de que algo de fato irá acontecer. Essa certeza objetiva, ela é teórica. Todos aqueles que creem em Cristo têm essa convicção. Quando nós vemos,
Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Sabemos, recitamos esse versículo. Essa é uma certeza objetiva, mas ela precisa ultrapassar a objetividade. Ela tem que ser também uma certeza subjetiva, no que diz respeito à nossa experiência pessoal e individual. Dificilmente um crente diria, não, acho que isso não é verdade. Acho que é possível que Deus não leve a cabo a sua obra até o dia de Cristo. Não. Todo crente vai dizer, sim, eu concordo, amém, aleluia por isso. O problema é que essa certeza objetiva também tem que ser subjetiva. E quando nós falamos disso, nós estamos falando que essa certeza tem que ser interna. Ela tem que, de fato, encontrar morada em nosso coração. Ela tem que ser uma experiência que é desfrutada todos os dias da nossa vida, principalmente quando as coisas vão mal. Quando as coisas não acontecem do jeito que nós esperamos. Essa certeza objetiva, sim, Deus vai completar a sua obra na minha vida, na vida dos meus irmãos. Ela precisa também ser uma certeza subjetiva. Naqueles momentos em que nós enfrentamos problemas, dificuldades, quando lutamos ferozmente contra o pecado, ou quando somos derrotados pelo pecado, essa certeza teórica tem que ser prática. Tem que ser experimentada na prática. Essa certeza nos faz, de fato, descansar no fato de que Deus continua operando em nossas vidas e na vida dos outros irmãos. Paulo, quando ele escreve, então, ele está dizendo o seguinte, eu tenho muitas preocupações com os filipenses. O que eu posso fazer por aqueles irmãos? Nada, eu posso orar. Eu posso escrever. Eu não posso ensiná-los de uma maneira presencial, mas eu posso enviar uma carta com um ensino. Eu posso interceder, eu posso demonstrar a minha gratidão, eu posso incentivá-los a desenvolver essa alegria inabalável. Mas tudo isso não teria nenhum sentido se eu não estivesse convencido de que Deus que começou a boa obra na vida daqueles irmãos irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo muitas vezes é usado de uma maneira equivocada. Porque muitas pessoas utilizam esse versículo para simplesmente apoiar a sua esperança em coisas materiais, em resolução aos seus problemas, aos seus dilemas. Então, um irmão desempregado, ele pode dizer, não, mas Deus vai completar a obra. Ou seja, ele está dizendo, não, Deus, Cristo vai realizar aquilo que eu desejo no meu coração. É um equívoco, porque a palavra de Deus não nos ensina isso nesse versículo. Quando Paulo diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ele está falando da obra da salvação. Não está falando sobre sonhos que serão concretizados, desejos que serão alcançados, mas está falando da obra da salvação de Cristo Jesus na vida dos filipenses, nas nossas vidas. Aquele que começou a de completá-la, vai deixar perfeita, completa. Aquele que disse na cruz do Calvário, está consumado,
de fato, não apenas disse, como consumou, completou a obra da salvação. A obra de Cristo será finalizada e por isso nós precisamos estar atentos, porque a salvação não diz respeito apenas ao ato de Deus nos justificar, quando cremos em Cristo. Quando reconhecemos que somos pecadores e que precisamos ser salvos pelos méritos de Cristo. Sim, a salvação começa aí, mas ela não termina. Ela continua. A salvação continua operando em nossas vidas através da santificação. À medida que a cada dia, a cada semana, a cada ano, eu experimento mais de Cristo na minha vida. Cristo domina cada vez mais os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas esperanças. Isso é santificação, ser mais parecido com o seu Filho, Jesus Cristo. A salvação continua operando em nossas vidas, até aquele momento em que nós seremos de fato glorificados. Iremos experimentar a ressurreição. E com a ressurreição, a obra da salvação estará completa em nossas vidas. Não teremos mais que lidar com o pecado. Não teremos mais que lidar com a tristeza, com o sofrimento. Nós seremos de fato tudo aquilo que Deus planejou para que nós fôssemos. Estaremos à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tem essa convicção, que aquele que começou a obra na vida dos filipenses vai terminá-la até o dia de Cristo. A alegria, então, é fruto dessa confiança de deixar Deus ser Deus. Será que esse não é o nosso maior conflito? Nós queremos sempre estar no lugar de Deus. Nós queremos estar no controle de todas as coisas. Nós queremos dizer o que é bom e o que é ruim para as nossas vidas. Não, a alegria é confiar, é ter a certeza, é deixar, não no sentido de que Deus precisa da nossa permissão, porque Ele é Deus, mas nós temos que estar convictos e precisamos descansar no fato de que Deus, de fato, está no controle de todas as coisas e que tudo que acontece em nossas vidas contribui, ainda que eu não entenda, ainda que eu não goste, ainda que eu não aprecie, que tudo de fato contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E que tudo que acontece vai de fato me conformar mais à imagem de Jesus Cristo. Essa é a convicção, é a certeza que o apóstolo Paulo tem em relação aos filipenses. Essa salvação não vai ficar perdida, incompleta. Ela não vai parar ou se perder pelo meio do caminho. Ela vai até o fim. Versículo 7, nós vemos o seguinte: é justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. A igreja já tinha evidenciado essa obra salvífica em suas próprias vidas, na vida dos filipenses. Essa salvação já estava operando na vida daqueles irmãos, principalmente através da demonstração do amor e das boas obras. Por isso Paulo diz, é lógico que eu tenho essa convicção. É lógico que eu me sinto assim a respeito de vocês.
Eu vejo, eu conheço a vida de vocês. Eu sei da demonstração de amor que vocês têm para comigo, o seu compromisso para com o Evangelho. Vocês participam comigo quando estou preso por essas correntes, enviando Epafrodito, me acudindo com uma oferta. Eu conheço e sei que vocês também defendem o Evangelho, respondem às pessoas que perguntam a razão da sua fé. Eu sei que vocês também confirmam o Evangelho através do testemunho de vida, da mudança que vocês demonstram em suas próprias vidas. Eu sei que vocês participam comigo da graça de Deus. Os filipenses eram participantes com Paulo da graça de Deus. A graça da salvação, a graça que se expressa através da compaixão, de atos de misericórdia. Também eles são participantes da graça de Deus, porque a Bíblia nos ensina que o sofrer pelo Evangelho é um privilégio. Quando os filipenses são perseguidos por causa da sua fé, isso não é visto como algo ruim, mas como uma participação na graça de Deus. Eu tenho a impressão que o nosso cristianismo está totalmente equivocado. Porque nós não vemos em nada, nenhuma glória em sofrer pelo Evangelho. Ou vemos? Não, o que nós queremos é o paraíso. O que nós queremos é a libertação total de qualquer tipo de sofrimento. Mas não é isso que Jesus Cristo nos ensina, que o Evangelho nos ensina. O Evangelho tem que transformar toda a nossa vida e toda a nossa mente. Sofrer por fazer o que é certo. Sofrer por ser cristão. Isso é um privilégio. Isso é graça de Deus nas nossas vidas. Veja bem, não é sofrer porque você é um cristão arrogante, porque você é um cristão inconveniente, porque você é um cristão intolerante. Não, não é isso. Nós estamos falando do sofrimento que vem do seu compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Versículo 8. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Sem dúvida nenhuma, os filipenses tinham um lugar muito especial na vida do apóstolo Paulo. Ele sente saudade dos irmãos. Ele realmente nutre um afeto profundo em Cristo Jesus por aqueles irmãos que permaneciam em Filipos. Paulo, ele nunca foi abandonado pelos filipenses. E por isso, ele tem tanta afeição por esses irmãos. Essa é a convicção do apóstolo Paulo. Em último lugar, nós vemos também que o apóstolo Paulo, ele ora com intercessão. Ou seja, ele pede pelos irmãos, pelos filipenses. Versículos de 9 a 11, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus, glória e louvor de Deus. Nós temos falado muito sobre isso, a importância da oração. E realmente a oração, ela nos liberta.
ela diminui a nossa preocupação, ela nos ajuda a diminuir a tensão, aquela necessidade que eu e você temos de Deus dá um espaço aqui, fica do lado, deixa eu conduzir minha vida, eu sei o que é melhor, o Senhor fica aí do lado. A oração coloca as coisas no seu devido lugar. Quem não ora, não depende de Deus, mas quem ora, depende. E muito de Deus. Quanto mais oração, mais dependência do Senhor. Quanto menos oração, mais independência do Senhor. Apesar dos filipenses estarem sofrendo com várias privações, dificuldades até mesmo financeiras, ele não ora para que os filipenses tenham prosperidade financeira. Bem diferente de nós. Não é? Quando nós estamos passando por dificuldades financeiras, nós oramos por emprego, por mais recursos e tudo mais. O apóstolo Paulo não ora por isso, mesmo sabendo que os filipenses estavam passando por privações. Apesar dos filipenses sofrerem perseguições, ele não ora por livramento. Ele não diz, Deus, livra o teu povo das perseguições, dos inimigos do evangelho. Livra o teu povo dos judeus que estão querendo acabar com o cristianismo. Não, ele não ora por livramento. Veja bem que o apóstolo Paulo não ora nem por prosperidade financeira, nem por livramento, mas ele ora para que o amor deles aumente cada vez mais. Será que isso desconstrói a nossa teologia da oração? Sem dúvida nenhuma. Será que a sua oração ela é idêntica a uma lista de compras que você leva no supermercado? Deus, eu quero isso, 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 isso também, tá? Amém. Ou será que a sua oração reflete um coração cheio de gratidão, de convicção, e você ora sim por aquilo que é importante? E Paulo aqui, ele pede que aqueles irmãos cresçam cada vez mais no amor. Por quê? Será que eles não eram amorosos? Não. Era uma igreja conhecida pelo amor. Amor esse que era demonstrado pela vida do apóstolo Paulo. Amor esse que não era simplesmente verbalizado, mas era também materializado através de ofertas, através do envio de pessoas para fazer companhia ao apóstolo Paulo. Mesmo assim, Paulo diz que o amor cresça, que o amor em vocês cresça cada vez mais, que eles cresçam em amor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Será que nós não devemos mudar as nossas orações? E ao invés de pedir que a nossa igreja cresça, que a nossa igreja tenha recursos, que a nossa igreja isso, aquilo, será que nós também não deveríamos começar a orar como o apóstolo Paulo orou pelos filipenses? Que nós possamos crescer no amor. Porque quem ama é nascido de Deus. Porque quem ama conhece a Deus. Porque Deus é amor. Veja que o apóstolo Paulo, ele não ora por necessidades materiais ou físicas, mas ele ora por necessidades espirituais. Olha só o que ele fala. Ele fala sobre conhecimento espiritual, para que os filipenses conheçam as coisas de Deus,
mas que eles também conheçam mais o próprio Deus. Será que não é isso que nós precisamos? Conhecer mais a Deus, conhecer mais as coisas de Deus, amar mais como Deus nos ama. Com certeza, ele fala de percepção, a ideia de julgarmos, de avaliarmos o que é certo, rejeitar o que é errado. Aprendermos e percebermos como nós devemos amar os outros de uma maneira correta. Ele fala de discernimento, de experimentarmos aquilo que é melhor da parte de Deus em nossas vidas. E sabe o que é melhor de Deus para nós? O próprio conhecimento de Deus. E quando nós falamos de conhecimento aqui, não é conhecimento teórico. Não é esse o nosso problema. Nós não precisamos mais de aulas de escola dominical. Não é isso que a gente precisa. A gente não precisa mais de cursos teológicos. Tudo isso tem o seu valor, tudo isso tem o seu lugar. O que nós precisamos é conhecer, nos relacionar mais profundamente com Deus. Não sabemos a respeito de Deus, mas temos um relacionamento pessoal com Deus. Para que então sejamos, como a oração de Paulo pelos Filipenses, puros, sem nenhum tipo de impureza, sem nenhum tipo de pecado que se aloja em nossa vida. Inculpáveis, para que não sejamos motivos de tropeço para ninguém, um mau testemunho para os outros, até o dia de Cristo. Precisamos ser objetos da oração de Paulo. Precisamos demonstrar em nossas vidas os frutos da justiça. O fruto da justiça. E qual é o fruto da justiça? Ter o caráter de Cristo. Ter o caráter de Cristo em nossa vida. Esse é o fruto do Espírito. Ter o caráter de Cristo, ter o fruto da justiça, é andar conforme a vontade de Deus. É viver conforme a vontade de Deus. E João, capítulo 15, versículo 5, nos diz e nos lembra muito bem que sem mim nada podeis fazer. Só poderemos ter o caráter de Cristo em nossas vidas se o próprio Cristo nos capacitar. Essa é a oração do apóstolo Paulo pelos Filipenses. Meu tempo já está esgotado, mas eu queria ver com os irmãos pelo menos 3 lições desse parágrafo que nós estudamos. Em primeiro lugar, a alegria precisa alimentar a nossa oração. E a nossa oração deve alimentar a nossa alegria. Veja bem, a alegria do Senhor deve alimentar, permear a nossa oração. Mas a nossa oração também deve alimentar a nossa alegria em Cristo Jesus. Uma segunda lição que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. A oração com gratidão, confiança e intercessão é um dos maiores antídotos que nós temos contra os assassinos da alegria. Ore, mas com gratidão. Ore com confiança. Interceda pelos outros. Isso também é algo que Deus opera em nossos corações. Porque Deus nos liberta de ficarmos simplesmente olhando para os nossos próprios umbigos. Ele nos liberta para também sermos capazes de levantar os nossos olhos
e olhar para as outras pessoas e nos compadecer e também sermos usados para suprir as necessidades dos outros. Sim, a oração com gratidão, confiança e intercessão é um antídoto contra os assassinos da alegria. A última lição. As necessidades espirituais são mais importantes que as necessidades materiais. Lógico que tudo tem o seu lugar, mas parece que a gente inverte tudo. Primeiro é mais importante ter saúde, emprego, felicidade, e depois as coisas espirituais. É o contrário. Primeiro a nossa vida espiritual e depois as outras coisas. Orar pela vida espiritual das pessoas é uma das maiores demonstrações de amor que podemos ofertar para as outras pessoas. Ore pelo crescimento espiritual dos outros. Por fim, lembre-se que a alegria no coração, ela transborda em gratidão, convicção e também intercessão pelos irmãos. A alegria, de fato, acontece quando eu oro mais pelos outros e menos por mim mesmo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, quando lemos a Tua palavra, nós nos sentimos, de certa forma, humilhados, porque percebemos o quão longe nós estamos da Tua vontade para as nossas vidas. Por outro lado, quando nós olhamos para a Tua palavra, nós também somos consolados, porque a Tua palavra nos diz que a Tua obra será completada em nós até o dia de Cristo Jesus. Deus, tira de nós essa alegria passageira e nos coloca a alegria inabalável do Senhor em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.